Pessoal, e aí pessoal, suave na nave, Integral Senpai aqui, dando continuidade aos nossos vídeos. Bom, hoje a gente vai falar a derivada de uma função muito espacial, que é uma função f de x elevado a g de x, sendo f de x uma função qualquer, certo? E g de x também, onde f de x é maior que zero. Por quê? F de x é maior que zero porque existe a possibilidade de ser 0 sobre 0, que é uma indeterminação matemática. Então, f de x necessariamente é maior que zero, para evitar essa indeterminação. E para todo x pertencente a um conjunto A, em que esse conjunto A é o domínio da função f e do domínio da função de g, certo? Ou seja, onde f de x e g de x são deriváveis. Claro. Bom, como que você então resolveria esse problema? A função f de x elevado a g de x. Para resolver esse problema, você poderia confundir, por exemplo, que essa função é uma função, por exemplo, do tipo de função composta, que a gente usaria a regra da cadeia, porém não é, tá? Você poderia confundir, por exemplo, com essa função, sei lá, tô pensando em uma função que você se confundiria, né? Aí no caso eu quero resolver a derivada disso, né? Bom, na verdade agora não veio o que eu queria falar na cabeça. Mas enfim. Mas o resumo da peça é o quê? Você não consegue, ele não trabalhou até agora como derivar essa função. Por quê? Porque essa função é uma função em cima elevada a outra função embaixo e em cima. Então, se você fosse derivar essa função, por exemplo, dy dx, você falaria, essa função aqui é a derivada, por exemplo, é a derivada de f de x e a derivada de g de x, Matheus. Não. Se você fosse calcular esse problema, não daria resultado correto. Aí você falaria, Matheus, só usar a regra da cadeia, chama g de x de u, aí y é igual a f de x elevado a u, então pronto, eu já tenho uma função só, e isso aqui vai ser u vezes f de x, isso aqui no caso seria, Matheus, a derivada de f de x vezes a derivada de u dx, Matheus, seria isso? Bom, também não seria. Por que não seria, Matheus? Porque simplesmente nesse problema aqui é um problema de regra de cadeia, da regra da cadeia que você tem uma função composta. Porque em cima não era, você conseguiria resolver esse problema caso aqui não fosse g de x, e sim uma constante, um 2, um 3, aí você conseguiria resolver, porque é uma constante. Então se você falar que isso aqui é u, você está falando que o próprio u, que seria a sua constante, um número qualquer, é uma função, que seria g de x. Então você recairia no mesmo problema, você não conseguiria resolver. Já num problema de regra da cadeia, a distinção é que na regra da cadeia isso aqui não configura como uma função, porque o domínio mesmo de g de x não pode estar, interligado com o domínio de f de x. Essa aqui é uma função g de t, por exemplo. Então, o problema também é que essas funções, então, elas estão caracterizadas em um mesmo domínio. Então, Matheus, como que a gente calcularia? A gente vai fazer um truque matemático. Qual é o truque matemático? Você que já estudou log, você entende que quando eu escrevo isso aqui, por exemplo, a elevado a x igual a b, isso aqui sendo a diferente de b, você utiliza a notação de log para você sair desse problema, para você representar que você chegou nesse estágio, num estágio onde você está pegando um número, elevando a um certo número desconhecido, e você consegue obter outro tal que é diferente da base anterior. Porque é muito fácil você resolver, por exemplo, esse problema, 2 elevado a x é igual a 2. Claramente x é igual a 1. Por quê? Porque as bases já são iguais. Isso aqui é uma equação, então necessariamente eu tenho que ter o mesmo número do lado da esquerda e da direita. É a mesma coisa, eu estou pegando uma balança, a balança vai... Gente, pessoal da física, não, eu tô falando aqui em palavras informais, beleza? Uma balança vai medir o quê? O, entre aspas, peso ali da coisa, né? Entre aspas. Então você vai colocar ali um objeto, que pesa... Gente, necessariamente, tô falando aqui palavras comuns.
tá? Palavra do cotidiano. Aí você vai colocar um objeto que tem uma massa de 1 kg, no outro vai colocar um outro objeto de massa de 1 kg, essas coisas vão ser iguais, porque a balança está medindo, entre aspas, a quantidade de matéria ali presente. Então o que acontece? Essas coisas são equivalentes, essas coisas são equação. Então é a mesma coisa, o que eu tenho de um lado eu tenho que ter do outro. Então observe que se eu tenho um 2 de um lado, eu tenho que ter um 2 do outro, beleza. As bases são iguais, então para que esses números sejam iguais, basta o meu x aqui ser o número 1. Porque eu tomo uma única vez o fator 2 e eu chego no número 2. Mas se eu tomar x igual a 2, por exemplo, eu estou falando então que 4 é igual a 2, que eu estou pegando duas vezes o fator 2. Então observe que não é isso. Então, aqui, nesse caso, é diferente. Eu não consigo determinar quem é X no olhômetro ou na experiência. Por quê? Porque eu estou falando que um número, 2, por exemplo, elevado a alguma coisa, vai dar o 3. Porque essas bases são diferentes. Então, esse número, necessariamente, é um número aí que torna isso possível. Então, para a gente que não ficar sem resposta, né, a gente criou o quê? A gente sabe que esses números são números quebrados ou números que multiplicativos ali que a gente não consegue determinar a partir desses únicos dados, mas o que a gente fez? Para representar essa equação, a gente criou o log, em que o log representa muito bem essa situação. O log nada mais é do que esse expoente x. Quem é o x? É exatamente isso que é o log. Então, esse x é igual ao que? O log, aí a base dele é a, o número que você resulta é b, e isso é igual a x. Isso significa dizer o quê? Que você está pegando um número, elevando a um número x, e isso vai resultar em b. Então o log é exatamente isso, é o x, é o expoente. Então observe que há um caso especial quando você encontra equação de bases iguais. Quando você torna a igual a b, se você aplica o log nessa coisa, significa dizer o quê? Você está pegando a base 2, o número que você resulta é 2, e isso aqui é igual ao seu x. Observe que log de 2 na base de 2, o x aqui a gente sabe que é 1, né? Então isso aqui é igual a 1. Então observe agora que se eu fizer, por exemplo, eu tenho aqui o expoente. O log não é expoente, então se eu colocar 2 aqui, isso aqui é 2. Isso aqui é 2. Por quê? Porque eu estou falando que 2 ao quadrado é igual a esse número, que é 2 quadrado. Então observe que o log de bases iguais, o que vai predominar como a resposta do log é o expoente. O expoente é o quê? Sempre o que tiver em cima desse número. Se não tiver nada, quer dizer que o expoente é 1. Então, essa resposta seria 1. Ah, Matheus, eu estou entendendo. Então, qual é a ideia que a gente vai usar do log aqui? A gente vai usar uma ideia conhecida. A gente vai usar um número, que é o número de Euler. Por quê? Porque a gente utiliza como base do número o número de Euler, Matheus. Porque as derivadas que a gente já sabe, as derivadas comuns, tem presente lá o número de Euler, que é usado como base, que são os logaritmos neperianos. E a gente sabe resolver a derivada de um logaritmo neperiano. Bom, se eu caio numa situação que y é igual a e elevado a x, eu sei que a derivada disso aqui é o próprio, em relação a x, é o próprio e elevado a x. Eu sei disso. Então, observe que eu quero recair numa situação dessa. Eu vou tornar esse log de uma forma que eu recaia numa situação que eu tenha a função e elevado a x, certo? Aí você fala, como? É isso que a gente vai usar o parâmetro do log. Log de e elevado a qualquer coisa é o próprio x. Então, olha só o que a gente vai fazer. Isso aqui significa dizer ln de e elevado a alguma coisa, né? Que aqui no caso seria o próprio x. Então, observe qual vai ser a ideia. Para a gente resolver a derivada dessa função, o que a gente vai fazer? Observe que e é elevado. Você entendeu o quê? Que o e é elevado... Calma aí, gente. Bateu delay no mental. Você entendeu o quê? Que o e é elevado a... o ln. Quando você aplicar o log de alguma coisa nesse estilo daqui, que seria o ln de quê? Seria o ln de e elevado a x. Você entendeu que isso aqui vai dar x, não é? Que vai ser determinado pelo expoente. Então essa é a ideia que a gente vai usar, olha só. Essa função f de x, a gente vai escrever ela de um jeito especial. E elevado a ln de f de x. Por quê? Porque isso aqui é o próprio f de x. Olha só, gente, olha só. E elevado a ln significa dizer que eu estou pegando como base ali o número de e. F de x. Vamos dizer que eu conheça quem é o logaritmo. Ele seja um resultado y. Então isso significa dizer que e elevado a y é igual a f de x, transformando em equação, não é? Mas olha só, se esse log de
de f de x é igual a y, observe que a gente pode substituir aqui no lugar o e elevado a y. E observe que o e elevado a y aqui é a mesma coisa daqui, que é o próprio f de x. Então a gente recai na mesma situação. Então é isso que a gente vai fazer. A gente vai usar essa forma. Por quê? Porque a gente vai fazer então y é igual a e elevado a ln de f de x. Isso tudo, potência de potência, a gente multiplica as potências vezes g de x. E observe agora que a gente pode simplesmente chamar isso de uma função u. Então, observe agora que eu sei fazer essa derivada. Eu tenho uma única variável aqui em cima. dy dx é igual a e elevado a u. Porém, eu sei o quê? Que esse u é uma função. Então, eu uso regra da cadeia. du dx. E acabou. E quem seria e elevado a u? E elevado a u seria f de x elevado a g de x. Por quê? Porque não é e elevado a ln f de x? Isso aqui não é f de x? Então você substitui f de x. E o que sobra é o que ele está elevado, que é g de x. F de x vezes g de x, vezes a derivada du dx, que vai ser a derivada disso daqui, que vai ser a derivada de ln f de x vezes g de x. Entendeu, pessoal? E agora você resolve qualquer problema. Então, como você resolveria esse problema? Y é igual a x elevado a x. Isso aqui é uma função sobre outra função. Você observa isso. Você tem duas variáveis, uma elevada à outra. Então, como eu resolvi isso? Eu chamo e elevado a ln de x. Isso, potência de potência é igual a y, deriva agora. dy dx é igual a x elevado a x, vezes a derivada, que seria essa potência de potência que você chama de u. du dx, que seria, no caso, a derivada de x vezes ln de x. Observe que a derivada de potência, regras de derivação, x elevado a x, derivada da primeira função, x, nesse caso a derivada dela é 1, vezes a segunda função, ln de x, mais repete a primeira função e deriva a segunda. A derivada de ln de x é 1 sobre x. X vezes 1 sobre x é o próprio 1. E a gente encontra, então, a derivada de x elevado a x. É igual a x elevado a x vezes ln de x mais 1. E isso aqui vai valer até quando a função embaixo ela é uma função constante. Porque, olha só, gente, y é igual a 3 elevado a x. A gente sabe resolver isso. Isso aqui é uma função do tipo y igual a elevado a x. A gente sabe que eu derivando isso, dy dx, a gente já provou que é a elevado a x vezes ln de a. Ou seja, 3 elevado a x vezes ln de 3. Beleza, mas será que a gente não pode resolver dessa forma também? Observe que f de x caracteriza o que é uma função constante, com k pertencente aos reais. Ou seja, isso implica dizer o quê? Que f de x é igual a 3. Nesse caso, e elevado ao ln de f de x, sendo f de x igual a 3, então é e elevado a ln de 3, a gente consegue resolver da mesma forma. Y é igual a e elevado a ln de 3 vezes x, e você resolve isso da mesma forma, da mesma derivada. Deriva isso, vai dar o quê? Vai dar 3 elevado a x vezes a derivada de ln de 3 por x. Derivada do produto, deriva a primeira, derivada de ln de 3 é 1/3, vezes a segunda função. Aliás, nem ln de 3 é uma função constante. Então, ln de 3 vezes a derivada de x. Derivada de x é 1. Então, ln de 3. Observe que você vai multiplicar por ln de 3. Bateu a mesma resposta. Então, sim, você consegue fazer assim. Então, observe então que isso aqui abre um leque de possibilidades para você resolver também as derivadas de forma mais fácil. Fiquem com Deus e é isso.